Infiltrado na Clã é um dos filmes com a premissa mais curiosa dos últimos anos, pelo menos para mim. A premissa de um policial negro e outro judeu se infiltrarem em um grupo de supremacistas brancos é bastante inusitada. Mas essa premissa transmite muito mais do que você imagina. Mas vamos falar sobre isso. Essa premissa resume bem a moral do filme, de que podemos sim viver em harmonia com nossos semelhantes, independente da sua aparência, religião ou posicionamento político. Claro que isso só funciona desde que seu posicionamento ou religião não agrida outros grupos de pessoas. Pensamentos como homossexuais vão para o inferno, mulheres já nascem pecadoras por natureza e judeus devem ser exterminados, são pensamentos que não têm mais cabimento nos dias de hoje. Na verdade, nunca deveriam, mas enfim. Então o filme deixa bem claro essa reflexão durante toda a sua rodagem. Somos apresentados inicialmente a Ron, o protagonista do filme e o primeiro policial negro da capital do Colorado, nos Estados Unidos. Logo vemos a dificuldade que Ron encontra para se encaixar naquele microcosmo, realçado pelo fato dele ser direcionado para atividades bem triviais, como o encaixotamento de arquivos e documentos. O personagem logo se impõe e diz estar apto para o trabalho de campo. Até esse momento, já temos uma ideia da personalidade de Ron. Ele é um homem bem seguro de si e um tanto quanto orgulhoso. Ele não tem vergonha do que é. Ele é um homem que aceita a sua origem, sua etnia e principalmente aquilo que gosta e apoia. Vemos que o livre-arbítrio dele não é afetado pelas convenções da sociedade. O diretor Spike Lee tem aqui, ao meu ver, a direção mais madura de sua carreira. Vale salientar que ao dizer isso, eu não estou falando que Infiltrado na Clã é o seu melhor filme. Mas em Infiltrados na Clã, Spike Lee, diferente de seus outros filmes, onde ele tinha uma posição mais extremista, entre aspas, aqui ele encontra espaço para, de uma certa forma, criticar esse modo extremista de lidar com os problemas raciais da sociedade, visto no discurso de um certo personagem em que os negros deveriam pegar em armas para tomar o controle. Spike Lee também aqui nos apresenta a visão de diferentes personagens na forma de combater o racismo. Uma que prefere chamar a atenção das massas através de movimentos sociais como passeatas e protestos, enquanto o outro prefere fazer a diferença dentro de órgãos da própria sociedade, como a polícia, demonstrando um pouco de representatividade. Visões essas que são transmitidas pelos personagens de Ron e Patricia, respectivamente. Ambos entram em conflito por essas formas diferentes de lidar com a situação, mostrando que até mesmo os negros têm a dificuldade de aceitar o diferente, até mesmo quando se almeja interesses em comum. Afinal, eles são como qualquer ser humano, com falhas e acertos. E é interessante notar que o filme demonstra que ambas as visões são válidas para lidar com o problema. Resumidamente, Spike Lee não está interessado em passar o pano para ninguém aqui nesse filme. Ron, juntamente com o segundo protagonista do filme, Flip, se oferecem para se infiltrar no grupo de supremacistas, a Ku Klux Klan, e descobrir o que eles estão tramando. Flip é judeu, mas por ser branco fica encarregado de encontrar o grupo nas reuniões presenciais, enquanto Ron cuida de se comunicar com a organização através do telefone. Spike Lee aqui também nos apresenta um filme mais divertido de sua carreira. Além de tudo, Infiltrado na Clã é um filme de comédia. Spike Lee demonstra um controle pouco visto no tom do filme. Mesmo fazendo piadas com racismo, as mesmas não soam racistas. Vejamos a cena em que o Ron conversa pela primeira vez com o pessoal da clã, pelo telefone. A fim de conseguir a confiança do membro da clã, Ron usa de um discurso racista na qual o filme trata de forma sarcástica e hilária, fora a reação de interrogação dos demais personagens em cena, que não estão entendendo nada e é impagável. Hello, this is Ron Stallworth calling.
Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God. Last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. Mas com o passar do tempo, a comédia se demonstra cada vez menos presente e a crítica vai tomando mais espaço. Em uma cena similar, vemos o Ron conversando novamente com um membro influente da clã, onde o Ron conta uma história extremamente racista. Apesar da entonação da voz firme, vemos no seu olhar uma expressão de tristeza, o que fica subentendido que aquela história aconteceu com ele. Apesar de todo esse destaque do filme ao Ron, foi pela vida do personagem do Adam Drive que eu mais temi e me relacionei. Primeiro, porque eu sou fã número 1 desse ator, e segundo, ele corre mais perigo perante essa situação, pois é ele que vai aos encontros presenciais da clã. O Philip precisa se tornar uma pessoa totalmente diferente para ganhar o respeito da organização. E nisso nós somos brindados com uma das melhores interpretações do Adam Drive. Ao mesmo tempo que ele nos transmite uma confiança e um pulso firme, seu olhar nos deixa escapar uma preocupação e medo aterrorizante. Fora a melhor cena dele em que está acontecendo um ritual de batismo dos membros da clã, e na vez dele, o Adam larga um olhar de ódio bem sutil para o membro da clã. Você se pega perguntando constantemente se ele está seguro de si, confiante ou com medo e inseguro. E a resposta é muito simples, ele está sentindo os dois. Transmite tantos sentimentos divergentes de uma forma tão crível que é para poucos atores. Sinceramente, se eu tivesse um Oscar, eu dava a ele, porque uma interpretação mais linda, mais cheia de graça, meu Deus do céu. Vale também enaltecer a montagem do filme, que serve para dar o time perfeito ao humor, tanto para engrandecer o drama de algumas cenas, como a da palestra de um certo personagem, e a montagem insere a reação de diversas pessoas a essa palestra. Mas a cena que melhor expõe a genialidade da montagem desse filme é minha cena favorita, onde a montagem intercala o discurso de um senhor negro contando um acontecimento trágico, com uma cena de supremacistas assistindo ao filme Nascimento de uma Nação, que, para quem não sabe, é um filme extremamente racista que fez muito sucesso no ano de seu lançamento, em 1915. A montagem ainda intercala mais duas cenas, onde esse mesmo senhor continua a discursar e uma estátua de Deus está bem atrás dele, com a mão sobre sua cabeça, como se o protegesse, enquanto corta para uma cena dos supremacistas tentando justificar o seu ódio contra os negros, judeus e homossexuais através de passagens homofóbicas e racistas da Bíblia. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God. Então chegamos na principal mensagem do filme, a perda da identidade para ser aceito pela sociedade. Tanto Ron quanto Philip tiveram que agir como pessoas completamente diferentes para serem aceitos na organização. E não só nela, o Ron é pressionado constantemente em seu trabalho na polícia, e os negros são reduzidos a espaços minúsculos e suburbanos, o que torna aquela cena perto do final em que vemos um negro, um judeu e um branco rindo e zoando juntos linda, e tem diversas cenas como essa espalhadas pelo filme, o que é um deleite de tão relaxante. Infiltrado na Clã é um dos melhores filmes de um dos melhores cineastas atuais de Hollywood. Um filme que mistura comédia com uma crítica pertinente, sempre mantendo o controle de ambos os tons, sem que um negue o outro. Além de que aquele final, mesmo que o filme se passe na década de 70, mostra o quanto essa temática ainda continua muito atual.